pensem em educação mesmo, regras de como bem viver com o outro, regras de comportamento em relação ao outro. Isso é educação. Hoje em dia a gente está falando bastante de ética. Antes da ética, aliás, o princípio da ética é regras para bem viver com o outro. Tem uma definição de ética que eu gosto muito. Haja como se você amasse aquela pessoa. A ideia desse autor, eu acho que é o Aristóteles, que ele diz assim: quando você ama, você sempre age corretamente em relação à pessoa. Só que vivendo numa sociedade, não é possível amar todo mundo. Então você deve agir com ética, que é agir como se amasse as pessoas em torno de você. E olha que legal, ó. Então você não precisa gostar de mim, você só precisa meio que fingir que gosta para a gente viver bem dentro da estrutura social. E aí, para encerrar a fala, o Freud faz uma proposta de bem-estar que é uma proposta de hipocrisia. Ele diz o seguinte: não é possível comunicar completamente a sua realidade interior. Você não pode ser quem você é o tempo todo e fazer tudo que você tem vontade. Você vai reservar esse tudo que você tem vontade, o muito que você tem vontade, para espaços específicos onde isso é permitido. No estar social, você tem que usar de hipocrisia. Por quê? Porque você não vai dizer a verdade. E tudo bem você não dizer a verdade. Não é possível dizer a verdade o tempo todo. Aliás, na visão freudiana, você não consegue dizer a verdade nem para você mesmo o tempo todo. Então, tentar, por exemplo, chegar naquele ponto de que eu sou sincero com você, é mentira, você não está sendo sincero. Quando você fala assim para alguém, eu estou sendo sincero com você, você está dizendo alguma coisa assim: não quero me preocupar com os seus sentimentos e não quero parecer grosseiro por causa disso. Então, o ser sincero é uma absoluta desconsideração com o outro. Você não me interessa, a sua subjetividade não me interessa, o que você percebe da realidade não me interessa. Eu vou seguir os meus impulsos e não quero que você me censure. A grande questão é essa. Eu não quero que você me censure por isso. Então, eu anuncio, eu vou ser sincero. Porque não tem a ver com ser sincero, tá, gente? Tem a ver com anunciar que vai ser sincero. Porque se você é, você é. Você não sai fazendo anúncio. Logo, nesta linha, a proposta do Freud é viver bem em sociedade, é conter os seus impulsos, é deixar a sinceridade de lado para respeitar o outro na sua individualidade, na sua integridade, no seu bem-estar. E isso é muito bom e muito interessante, porque quando você respeita alguém assim, essa pessoa pode se tornar o seu parceiro ou a sua parceira de prazer. E aí agora eu vou terminar para vocês poderem me fazer perguntas e a gente começar a conversar. Pode agora. Pode. Você falou da avó que estava mexendo no celular e a pessoa estava mexendo no celular, capacidade de um e do outro, né? Uhum. O trabalho de computação é uma questão lógica, né? Uhum. Então eu acho que o que tem a ver é com a necessidade. Eu acho que nossos avós não precisaram ter essa situação, por isso mesmo eles não desenvolveram essa praticidade, por exemplo. Sim, até porque não existia essa tecnologia, né? Eu tenho um parente no Nordeste, são primos, né, na parte do meu pai, e tem alguns que moram em sítio. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos e tal. Meu primo subia em árvore com uma facilidade, aprende até com índio e tal. Então, assim, o pai dele fazia isso. Eu nunca subi em árvore, não quer dizer que eu não sei subir, é que eu nunca precisei. A necessidade não me fez. Então, eu acho que são... Dentro da nossa lógica é assim. Hoje, no primeiro momento, é a minha necessidade. num primeiro momento você não teve necessidade e hoje você realmente não sabe. Obrigada. O Freud sempre leva muito em consideração o período de formação.
Então, para ele, aquilo que você não teve como necessidade no seu período de formação pode sim se tornar uma incapacidade absoluta no decorrer do seu desenvolvimento. Hoje, se você tentasse subir em uma árvore, mesmo tendo necessidade, talvez de imediato você não conseguisse. Não, com certeza não é possível. Tem uma limitação. É essa. Diga. Bom, eu acho a vida uma bosta, uma do lixo, eu só consigo sentir prazer pra caralho se eu não vejo ninguém me vê, ninguém tá perto, só eu não sei, tem, sabe, um negócio assim bem louco, e é só assim eu sinto prazer. Se tem alguém, assim, na rua, eu sinto vontade de socar, eu seguro e fico de boa. Eu nunca bati em ninguém. Preciso te apresentar alguém. Tem um amigo que é igualzinho. Sei lá, aí uma vez eu vi um cara de muleta, 2 muletas atravessando a rua, eu falei, mano, eu vou socar. Não, vou derrubar as muletas do cara, o cara vai cair no chão e ficar na rua lá estirado. Olha, não é bom fazer esse tipo de declaração em público. Não, pra simplificar o processo, né? Eu falei, não vou fazer isso porque o cara tá duplamente fudido. Com 2 muletas e não dá. E o cara não tem nada a ver com nada, ele tá lá de muleta, mas não é pouco. Aí eu penso, tem algo que dá pra fazer pra eu não querer que todo mundo foda-se assim, sabe? Bom, peraí, deixa eu pensar. Fazendo uma intervenção analítica, eu diria que talvez por detrás desse sentimento de eu quero que todo mundo não se dê muito bem, existe uma necessidade de contato com o outro que em algum momento eu tive que negar. Então, pode ser esse o caso, mas de verdade a gente precisaria de uma conversa mais pessoal para definir isso. Então, eu pensaria que a solução adequada seria entender como estabelecer contato com os outros de uma forma não agressiva. Olha, se você me der 15 minutos em particular, eu te mostro como faz. Eu faço Krav Maga, é legal porque eu expresso o que eu gosto de fazer, que é socar. Batendo pode. É da hora, eu gosto. Senão, nossa, cara, sai voando pra trás. Que bom que você faz Krav Maga, né? É bom, né? Faz sentido, né? Porque o cara, sei lá. Você sabe que uma vez, Ele tá esperando por isso, né? a primeira vez que eu estive na Argentina, eu fui ao Banco Central, no centro de Buenos Aires, para trocar dinheiro, porque lá o câmbio era muito melhor do que nos outros lugares. Aí eu estava numa fila imensa, assim, com meu portunhol de arrasar. E aí, de repente, tinha um guarda em algum canto, assim, super bonitão, alto e tal. E aí eu estava olhando para ele, claro. E aí, de repente, apareceu outro do mesmo tamanho, igualmente bonito, com o mesmo uniforme. Aí eles se deram a mão, se beijaram no rosto e trocaram de turno. E eu devo ter feito uma cara de absoluto espanto, porque eu vi aqueles 2 homens se beijando no rosto, assim, tipo que nem a gente faz com as mulheres aqui. E aí, alguém da fila comentou, ela está estranhando porque ela é brasileira. E o Brasil é um país muito estranho, em que as pessoas podem andar nuas, mas elas não se tocam muito. E eu falei, olha que povo crítico, eu adoro esse lugar. E aí eles conseguiram construir para mim uma coisa muito clara, assim. Na relação social que eles têm, os homens podem se beijar sem que isso seja um afeto à sua masculinidade. Então eles se beijavam. No meu país, homens se beijando na rua não são homens masculinos. Então, os homens que se têm como masculinos, ao encontrar um outro homem que eles gostam, por quem eles têm afeto, com quem eles querem estabelecer contato, eles dão tapas. Porque um homem bater no outro, tudo bem. Beijar não pode. Ah, dá uma também. Ele é muito carinhoso, né? Ele é bastante carinhoso. Fala. Você disse que naquela época as mulheres sofriam de histerias. As mulheres eram as pacientes mais reconhecidas de histeria. Certo. Quando a gente pensa hoje, não tem mais essas pessoas que sofrem disso. Ou melhor, quais seriam as histerias atuais hoje? Aí, ó. Isso dói.
Histeria existe ainda hoje. Sim, bom, peraí, deixa eu fazer um parêntese técnico. O Freud fez uma tradução que é o seguinte: os sintomas mudam na medida em que nós nos tornamos conscientes dele. Então a histeria continua existindo, mas não naquelas manifestações. Outro ponto importante foi justamente o Freud que disse que histeria não era um sintoma de mulher. Era um jeito do ser humano reagir a determinadas pressões. E por causa da interpretação social da época, isso era mais visto e aceito nas mulheres do que nos homens. Até hoje a gente tem um pouquinho disso. Então, se um homem está muito nervoso, ele está preocupado com alguma coisa. Se uma mulher está muito nervosa, ela está de TPM. Então, o homem, ele tem grandes causas da humanidade com que se preocupar. A mulher tem transtorno hormonal. É esse raciocínio que fazia com que as mulheres fossem encaradas como histéricas antes do Freud e os homens não. Aí, respondendo você, é assim. Eu tenho que usar a referência de um transtorno físico sem que eu encontre uma lesão física. Teve muita gente que disse que a depressão é a histeria da atualidade. Tem outras pessoas que falam de doenças ao estilo da fibromialgia. Então, não existe um consenso entre os autores da psicanálise de quais são exatamente as doenças. Eu tenho um professor que eu gosto muito, que ele diz que essas manifestações públicas de grito, de expressão de agressividade sem finalidade nenhuma, embora elas tenham às vezes uma apresentação política, elas não levam a nada porque não geram reivindicações, não geram modificações, são manifestações histéricas. Então, sim, estão difusas, a gente sempre precisa parar para olhar e interpretar aquela realidade. Diga. Eu fiquei com uma dúvida na questão do relacionamento das pessoas na internet, né? Que você comentou que as pessoas são agressivas e alguns atribuem essa agressividade ao anonimato. Sim. E aí você levantou 2 pontos. Primeiro, se eu entendi corretamente, que Freud diz que o ser humano é agressivo por natureza, então não é anonimato, seria essa falta de educação. Aí eu pensei, se assim, o mundo da internet ele ainda é um mundo novo para a sociedade, apesar de já estar aí há muito tempo, agora que as pessoas estão começando a interagir por ele. Então, Tem acesso. Talvez exista realmente essa falta de educação no mundo virtual, as pessoas não sabem como se comportar socialmente, então pessoalmente sabem dizer bom dia, mas de repente na internet ninguém ensinou como que faz. Está desaprendendo pessoalmente também, porque já não é mais uma necessidade social. E eu queria saber se é natural, assim, do ser humano essa agressividade, pelo que você falou, ficou meio confuso, e se é natural ou se é da falta de educação. Eu não consegui. Olha, a agressividade ela existe em mim como uma das capacidades que eu tenho para sobreviver. Se eu for uma pessoa desprovida de agressividade, por exemplo, eu não consigo falar. Porque para falar eu tenho que expressar alguma gama de sensação que pode sim ser interpretada como agressividade. Então a agressividade não é necessariamente destrutiva. Agora sim, eu tenho. Que caminhos isso vai tomar? O caminho depende da educação que eu recebi. Então tem algumas pessoas que recebem ou não recebem uma educação que diz que quando elas têm raiva de alguém, elas podem cuspir na pessoa ou diminuir a pessoa por alguma característica qualquer. Na minha educação, por exemplo, quando a gente tem raiva de alguém, a gente tem que escrever uma carta para a pessoa. Aí a gente tem que escrever uma carta com umas palavras bem difíceis para a pessoa ter o trabalho de ir ao dicionário descobrir como você a ofendeu. É educação. São educações diferentes. Mais claro? É natural a agressividade, mas ela pode se controlar por isso. Ela deve ser educada. Peraí. Diga. Uma questão que eu queria colocar, deixa eu falar lá dele, né? E é como é que as pessoas estão à vontade em ser cristão sem gerar nenhum ponto de crise em relação a essa narrativa do pastor, pegando mais a própria fala de Cristo. Sabe? Existe uma crença nisso, eu sou assim, ponto. E eu acho que tem que ser assim. Você está falando dessa naturalidade da violência?
Não sei se é natural. Pode ser. Ao estilo, Essa questão me veio a partir da fala dele. isso que eu estou fazendo é a minha natureza. Porque assim, na minha cabeça, assim, a minha grande questão é como é que as pessoas conseguem estarem confortáveis em ser o que são, e mais ainda, em anunciar esse ser o que são, essa coisa. Entendi. E eu não perceber na fala ou em alguma situação um ponto de crise nisso. Tá, então, o Freud vai chamar isso hora de negação, hora de recalque. Em sendo um ser humano, não é possível que eu não tenha dualidades. Na minha fala, como a minha fala é uma apresentação social, não necessariamente esse conflito aparece. Mas eu sei que ele existe simplesmente porque eu estou diante de uma pessoa. E uma pessoa nunca é desprovida de contradições. E aí tem uma normazinha do princípio interpretativo freudiano que diz alguma coisa assim: justamente porque eu consigo falar claramente disso, você pode supor o contrário disso. Então, justamente porque eu falo para você abertamente da minha agressividade, você pode supor minha ternura. Esse é o princípio de interpretação. E, bom, aí você está me perguntando, mas por que a pessoa consegue fazer isso? Porque existe uma parte dela que é desconhecida para ela mesma. Existe o inconsciente. Nesse momento da emissão da fala dela? Claro, e principalmente. Obrigado. Peraí, fila aqui, fala. Boa noite, eu gostei muito da sua fala. Muito obrigada. Clara das ideias que o Freud propôs. E eu queria te perguntar, você já assistiu o primeiro episódio da série Black Mirror? Não. Estão me convencendo a assistir. Eu acho que a maioria que já deve ter assistido é uma crítica, né, de como a nossa sociedade se organiza. E aí eu vou contar só um pedacinho para eu poder fazer a minha pergunta, né? Lá tem uma princesa que ela foi sequestrada. E aí o que sequestrou ela mandou um vídeo no YouTube falando que o político era um político, isso, o ministro, ele tinha que atender ao pedido para poder salvar a menina e liberar a princesa. E o pedido era um pedido diferente, não era um valor que tinha que receber, e sim que era um ato sexual com um animal, que seria uma porca. E aí no primeiro momento... Eu devolvo a princesa se você me der uma porca para eu transar. Você transar com a porca. Ah, o ministro era para... Tá. Da TV. Isso. E aí, num primeiro momento, fizeram entrevista com a sociedade se posicionou contra, falou, não, mas isso não pode acontecer, isso é ridículo, isso é bestialidade, não sei o quê. Só que aí, depois, no segundo momento, o sequestrador simula e envia um dedo, como se fosse da menina, né? E aí a sociedade mudou o posicionamento. Falou assim, não, porque ele não poderia ser tão egoísta a ponto de sacrificar a vida da menina. Isso é Chico Buarque. Geni. E aí, ele acaba fazendo, né, em vídeo nacional para as pessoas verem, ele se expõe. E a minha pergunta é, já faz tempo que eu estou falando na cabeça, onde se situa a fronteira entre a minha identidade e o que a sociedade me exige para sentir-me integrado? Que é essa coisa do ceder sem se anular. Só que eu não quero fazer algo que a sociedade pede que eu faça, mas eu faço para poder fazer parte do grupo. Como é que é isso? Sabe? Eu fazer sem anular, porque se eu venho e falo do meu desejo, eu sei dizer bem o meu desejo, e eu venho e faço, aí, por exemplo, nesse caso, se ele quisesse, eu não vou fazer, porque ele colocou em detrimento a identidade dele e a vida privada dele, porque a vida privada dele estava totalmente acabada. Só que nas mídias sociais ele propagava uma outra coisa para poder ficar bem com a sociedade. Olha, a resposta mais sincera que eu posso te dar mais sincera que eu posso te dar é que o limite entre eu e o outro está sempre em construção.
Na verdade, ele não é pronto, ele não é estabelecido e eu vou sempre tentar, a cada momento que eu acordo, a cada momento que eu digo bom dia a alguém, que me relaciona com alguém, eu vou questionar se o que eu sou é o que eu sou ou o que eu sou é aquilo que aquela pessoa está esperando de mim. Isso é muito amplo de verdade, porque se eu for uma pessoa que cresceu, aliás, assim, eu não seria uma pessoa se eu não tivesse alguém depositando expectativas em mim. Minha mãe olha para mim e diz, é uma menina, ela gosta de rosa. Eu rasgo os livros de alguém e alguém me diz, ela vai gostar de ler. Todas essas expectativas depositadas sobre mim me formam. E sem elas, eu não conseguiria me constituir. A aposta psicanalítica é que, num dado momento, eu mensure o que é necessário à sobrevivência, ao bem-estar social e o que me dá prazer. Só que a resposta nunca está pronta. Então, eu vou sempre ficar trafegando entre o necessário e o prazeroso ao ponto de misturar esses limites e, por exemplo, na situação de apaixonamento, querer esquecer de quem eu sou para estar com o outro. Então, o limiar vai ser sempre tênue, sempre indefinido. Obrigada. Alguém aqui? Ele. Eu quero perguntar sobre o contrato social tradicional do casamento, que é monogâmico na sociedade ocidental católica. Alguns dados de pesquisas mostram que o percentual de traição é maior que 50%. Ou seja, a regra, na verdade, do ponto de vista prático, as pessoas transgridem esse contrato social. E uma forma que vem surgindo é a chamada relação aberta. Como que você enxerga esses elementos? Ou a teoria psicanalítica? Olha, a questão do contrato social não é eu não vou fazer, eu vou fazer culposamente. Então, por exemplo, essa questão da monogamia que você está falando, as pessoas sim têm outros relacionamentos, mas elas fazem isso com culpa. Então, a regra nunca disse que não era para fazer. A regra diz que é para fazer escondido. Isso é o sentido das regras. É sério, gente. A bebida alcoólica está proibida. Quer dizer que ninguém vai beber? Não, quer dizer que a gente vai beber escondido. A regra para o casamento é da mesma maneira. Então, faz escondido. E aí a gente está pensando o casamento como sendo uma realidade econômica necessária. Aquele contrato é estabilizador da estrutura social. Quando eu tenho um homem e uma mulher trabalhando, quando as regras de relacionamento estão mudando, quando as regras econômicas estão mudando, eu não preciso mais desse tipo de contrato. E aí eu posso começar a pensar nas variantes de relacionamento que nós temos na atualidade. Mudou o sistema econômico, porque o casamento é uma estrutura de manutenção econômica. Muda o sistema econômico, então nós vamos rever a natureza das nossas relações. É básico, pensa na coisa fundamental, e aí a partir do fundamento eu crio a subjetividade relacionada àquilo. Você quer perguntar ou você vai embora? Não, eu quero perguntar, eu ia no banheiro aqui. Pergunta. Para além de uma questão econômica, né, da estruturação do casamento, a relação, não exatamente monogâmica, mas uma relação de dois adultos, ela vai prever também uma margem de contorno, de segurança, de adaptação à sociedade, independente da forma de ser um casamento, que vai dividir questões financeiras ou não. E aí, com isso que ele perguntou, como que tem uma medida, porque assim, se for pegar a ideia de uma relação aberta, qual que é a medida de uma satisfação infantil minha com isso, sendo que eu estou em outra instância? E se for só uma questão da parte econômica, sim, pode fazer sentido, mas será que é só isso que está envolvido? Entendi. Bom, eu acho que eu entendi. Vou tentar responder assim. Do jeito que você está me perguntando, você está me perguntando assim: Débora, eu tenho referenciais infantis relacionados à monogamia. E o meu estar econômico-social permite relacionamentos abertos. Não, eu estou querendo dizer, assim, uma criança ela vai ter prazer com qualquer um o tempo todo, ali na fase do
desenvolvimento, ela tem um prazer com qualquer pessoa. Ela não vai precisar estruturar esse movimento que você descreveu da fase genital do adulto que... Mas isso não é realista. Porque assim, se por exemplo nós estivéssemos falando de uma estruturação indígena em que as crianças crescem juntas e têm umas às outras como fonte de prazer, aí sim, essa criança está sentindo prazer com todo mundo o tempo todo e ela não tem um referencial de prazer unificado. Nós crescemos dentro de estruturas fechadas, então da família. E mesmo, vamos pensar, mesmo que você tenha crescido, sei lá, num orfanato, o que é acentuado para você é a existência de pai e mãe. Então, quando você cresce no orfanato, você não pensa, eu sou livre, eu não estou presa nessa cadeia de referenciais edipianos. Você pensa, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, pobre de mim. E aí, seguindo essa linha, o que eu estava pensando era assim, puxa, a gente está num momento em que aparentemente a nossa sobrevivência está ganhando outra cara. A gente não precisa plantar, a gente tem uns trabalhos que não exigem força, ou seja, o modo econômico está mudando. Mas o meu referencial é o referencial da minha avó, que ficou casado, sei lá, 60 anos com meu avô, e feliz ou triste ficou e achava que isso era certo. E aí eu chego na atualidade, encontro, sei lá, que nem aquele cara bonitinho que eu estava vendo lá na fila do banco da Argentina, eu olho para ele e falo, vamos viver felizes para sempre? E ele fala, vamos, inclusive eu tenho uma amiga que vai te adorar. Eu fico confusa, porque eu estou usando o referencial dela a uma realidade que permite outros enfoques, outras sensações. Então, eu pensaria assim, o conflito é porque eu estou usando um referencial do passado, representado pela minha avó, para uma realidade do presente. E aí dá para conflitar mais ainda, porque eu posso pensar assim, o meu organismo está adaptado àquela sensação de prazer propiciado pela relação com a minha avó. Então, por mais que as minhas ideias acompanhem os relacionamentos abertos, eu não consigo sentir prazer com isso. Só que eu tenho que, porque socialmente está dado que eu tenho que, e aí eu fico confusa, e aí eu fico trocando de relacionamento toda hora, eu não consigo parar com ninguém, ou enfim, qualquer outros conflitos que a gente pensar nessa linha. Era assim que eu estava pensando quando você me perguntou. Nessa linha que define a reação de cada pessoa, cada coisa, né? Assim, eu vejo que, tipo, beleza, deu um trauma no cara, fudeu, beleza, trauma. Aí tem cara que, deu trauma em mim, eu não quero que ninguém tenha esse trauma mais, foda-se. Aí o cara fica louco, nossa, se der esse trauma em alguém lá, eu vou destruir o cara pra barulhar, né? Fica ao contrário, fala, nossa, se deu em mim, eu vou ficar com essa bosta em todo mundo. Aí o cara reproduz o trauma ali em todo mundo. Aí eu sou o primeiro tipo. Eu cruzei com uma pessoa que era extremamente... Todo o trauma possível, imaginando que ela teve, ela reproduzia o tempo todo em todo mundo. Aí eu falei, caralho. E aí o que dá esse trigger? Tipo, o cara decide? Fala, eu vou fuder todo mundo lá, eu vou fuder ninguém. Pra gente isso tem a ver com a ideia, com a idade que você sofreu o trauma. Então é assim, em dado momento da minha vida eu não tenho... Para usar uma palavra do senso comum, senso crítico suficiente para interpretar isso que eu estou recebendo como realmente bom ou realmente ruim. E eu tive que desenvolver alguma forma de sobreviver a esse mal-estar que organicamente eu reconheço como ruim. A forma de sobreviver é propagar o que eu recebi. Então, como eu me convenço que não foi tão ruim assim que eu posso sobreviver a isso? Propagando para os outros. Muito comum em pessoas que sofreram agressões na primeira infância, quando elas ainda não tinham nem condição de interpretar aquilo como uma agressão de fato. Por gentileza, vamos dizer assim, esses traumas só existem na infância? Eles podem acontecer também na vida adulta? Podem acontecer sim na vida adulta, mas é sempre uma questão de gradação. Alguma coisa que vai te lesionar de fato, que vai te questionar a identidade na vida adulta, precisa ser extremamente grave. Eu brinco dizendo que existem 2 elementos transformadores da vida adulta: a tortura e a paixão. Quando você se apaixona, você tem a sua identidade questionada, quando você é torturado também. Quando a pessoa vai fazer a cálice,
ela tem um conflito inconsciente. O papel do analista é encontrar esse conflito com ela, mergulhar no inconsciente. E só de ter esse acesso, trazer ele para a consciência, a pessoa já vai automaticamente se curar, ou precisa fazer uma ressignificação desse conteúdo. Essa é o dilema do Freud com alguns autores. Num primeiro momento, o texto do Freud diz que ele fala que a psicanálise é tornar o inconsciente consciente, que isso possibilita a cura. Num segundo momento, a gente vê que algumas pessoas confundem tornar consciente com ter informação de, saber de. Para o Freud, a cura está relacionada com as sensações, que é aquilo que ele chamou de catarse. Então, esse processo de ressignificação, ele tinha colocado como sendo uma limpeza, na verdade. Esse limpar, para ele, era, dito de um jeito que eu gosto, colocar as coisas no seu devido tempo. De maneira geral, a dor que eu sofri é dolorosa para a pessoa que eu fui. Para a pessoa que eu sou, aquela mesma dor poderia não ser tão dolorosa simplesmente porque hoje eu sou adulta, tenho mais força, tenho mais capacidade de lidar com essa realidade. Isso que normalmente se chama de ressignificação é essa temporalidade estabelecida no inconsciente. Então, porque às vezes quando eu falo ressignificação, eu tenho uma sensação meio de que vamos dizer de outra forma e você vai entender diferente. Não, é só uma localização no tempo mesmo. Olha, sim, aquilo que você sentiu doeu lá, hoje não está doendo mais. Tem? Tá, mais uma última, gente. Tentar misturar um pouquinho o capitalismo com a psicanálise, para ver se você consegue elucidar. A questão do reconhecimento, eu acho que ela perpassa, né, quando a pessoa, a interação sexual passa pelo reconhecimento do outro. A existência passa pelo reconhecimento do outro. Aquele negócio que você falou de contato, tudo passa pela pessoa ter algum status no capitalismo, ela ter algo a oferecer. Então o capitalismo é muito pautado pelo consumo, né? É muito pautado pelo consumo. Então essa crise do capitalismo, que gera essa violência dos crimes de patrimônio, principalmente, não dos crimes de ódio, se isso não antecede a questão do impulso assexual, qual a relação que tem? Você está me perguntando assim, será que essas pessoas que, por exemplo, roubam o telefone, o seu telefone quando você está no metrô, elas estão procurando se tornar mais atraentes para outras pessoas com quem elas vão ter contatos sexuais, é isso? Não, no sentido mais abrangente. A questão de você ter um status que é ligado ao consumo, geralmente, né, no capitalismo, a necessidade de você ser reconhecido através do que você tem. Se com as pessoas não tendo, se isso também não pode gerar violência. Se o social influencia o psíquico, ou se é só o psíquico que influencia o social. Uma das grandes críticas que o Freud recebeu foi que, críticas da atualidade, não da época dele, não contemporâneas a ele, é que ele era um autor burguês. Justamente porque ele pensava a individualidade construindo a estrutura social e não o contrário. Então, o Freud vai fazer uma construção antes, que é o que está acontecendo com essa pessoa, como ela está dinamizando a sua libido, de forma a ela ser capaz de desenvolver um sistema econômico que se chama capitalismo. Eu, por exemplo, pensaria na repressão sexual. Então, sim, o ter me leva a ser, deveria me levar a ser mais desejável, mas o estado da repressão é tão acentuado que eu perco de vista o que eu estava buscando, que era o contato com o outro, e me satisfaço com ter. E tenho que ter cada vez mais perfeitamente, e vou seguindo nessa linha. Pessoas que têm qualidade de relacionamento, por exemplo, tendem a ser menos consumistas, porque o objeto de desejo está lá e ela sabe que
por exemplo, numa relação sexual, você precisa de muito pouco intermediário comprável. Você tem realidade corporal que é absoluta. Então, uma das funções, um dos resultantes da repressão sexual seria eu acreditar que eu preciso de objetos para sentir prazer. Gente, muito obrigada por essa noite, por terem vindo. Espero ver vocês em breve. Lá na Escola de Psicanálise a gente está sempre fazendo evento, palestra, curso. As portas estão abertas. Qualquer dúvida, querendo conversar mais, procura a gente, nossa fanpage, nosso e-mail, nossos inúmeros contatos, que vai ser um prazer encontrar vocês novamente.